Oi, pessoal, aqui é a Marcela. Estamos começando mais um episódio do SciTalks. Hoje vamos apresentar para vocês nosso case com a Sabesp e a importância de uma gestão de atendimento especializada em CSC. Para nos ajudar a contar essa história, convidamos Max Carneiro, Shared Services Head na Sabesp. Não deixe de enviar suas perguntas no chat e participar da conversa. Aproveite o início da live para deixar o like e compartilhar com seus colegas de trabalho. Um excelente evento a todos! Começando um pouquinho sobre o motivo dessa palestra, né, o propósito realmente é compartilhar um pouco com vocês de uma jornada bastante interessante que eu estou vivendo hoje, bastante alinhada com o meu perfil, que é implementar um centro de serviços compartilhados dentro de uma empresa de água e saneamento, que é a Sabesp, né. A Sabesp é uma empresa paulista de 50 anos de jornada, é uma referência global no que diz respeito à água e saneamento. E eu não poderia deixar de reforçar a mensagem de que quanto a mudança hoje faz parte de um fator crítico de sucesso, num pilar de transformação. E a Saido ela tem contribuído com a gente de maneira bastante significativa nessa jornada de transformação, nos suportando nas mudanças, né. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho de mim. Então eu tenho 48 anos, sou casado, eu tenho aí uma base em família, então minha família ainda está em Curitiba, eu moro em São Paulo já fazem 7 meses. Eu tenho uma paixão por esporte, consigo ter uma oportunidade única de ter meu filho junto comigo competindo. Meu filho, ele pratica beach tênis de maneira já semiprofissional. Eu tenho um cachorrinho, o Edmundo, um animal, então que também traz bastante alegria pra gente. Eu acho que isso é um pilar bastante forte, né, do dia a dia que a gente enfrenta hoje no mundo corporativo. Tenho uma formação, no Paraná e tive a oportunidade de fazer algumas, especializações na FGV, na Georgetown University e também na FIA. E a minha carreira ela começou em 2004, sempre no mundo de gestão de projetos e depois pautadas em grandes organizações, sempre coordenando alguns projetos de transformação na área de finanças. Já tive a oportunidade de trabalhar dos 2 lados do balcão, então em outsourcing, no mundo de terceirização de back-office, de serviços compartilhados. Depois eu tive uma oportunidade bastante interessante de fazer parte de um projeto de condução de um centro de serviços compartilhados na América Latina, na verdade na Américas, que é no Solve, que no Brasil é conhecido como Ródia. Voltei de volta para o mundo de consultoria e hoje estou na Sabesp para implementar um projeto de transformação bastante importante que é o Centro de Serviços Compartilhados, o qual a gente chama aqui de SIS, que chama-se Serviços Integrados Sabesp. Um pouquinho da Sabesp. A Sabesp, como eu havia comentado, é uma empresa aí de 50 anos de história, fez 50 anos agora, dia 1º de novembro. Está passando por um momento de transformação muito grande, ela está se remodernizando, está se reinventando, principalmente no que diz respeito a esse novo marco do saneamento, o qual está tornando o mercado, né, até por questões de acelerar a universalização, que é basicamente permitir com que a gente tenha mais água tratada e água nas torneiras e esgoto tratado. Então ela está passando por uma transformação muito grande, mas ela é uma grande de uma potência global. Ela é a terceira maior empresa hoje no mundo de água e saneamento, e ela é uma empresa de vanguarda, reconhecida globalmente pela sua tecnologia, pela sua área de transformação no mundo de engenharia. A gente está hoje basicamente no estado de São Paulo, estamos em 375 municípios. É muito interessante se a gente olha ao redor do Brasil, a grande parte das empresas
que são, de água e saneamento e são de tem como capital majoritário o Estado, geralmente, é a empresa que realmente acaba servindo o Estado todo nesse modelo de água e saneamento. No estado de São Paulo é um pouco diferente, a gente tem 65% dos municípios, aproximadamente 175, e o mais um hoje é porque a gente acabou de ganhar uma concessão junto a uma cidade chamada Olímpia, que é bem conhecida no estado por suas águas termais, num conceito um pouco diferente que o mercado está levando, que não é mais a questão de você ter uma concessão, mas sim uma sociedade de propósito específico. A gente abastece 28 milhões de pessoas e isso para a gente é um orgulho muito grande, porque realmente a quantidade ela é maior que o estado de São Paulo, para você ter uma ideia, o número de redes que a gente tem implementada e o nosso foco a partir do ano que vem realmente é fazer uma expansão maior, e para isso a empresa precisa estar preparada para toda essa transformação e modernização. Com a abertura do mercado hoje, para vocês terem uma ideia, não é possível mais você fazer aqueles acordos onde você negocia diretamente com uma prefeitura a concessão para prestar serviço de saneamento. Hoje você entra numa licitação, por mais que seja pública, permita-se que entre empresas de mercado de capital privado. Então, se a companhia não se modernizar, ela não ser mais eficiente, mais digital, né, ser mais alinhada com seus custos, mais operacionalmente mais eficiente, ela verdadeiramente não consegue ser competitiva o suficiente para avançar num crescimento orgânico, né. E por isso que esse projeto que a gente entrou, ele está muito relacionado hoje com uma nova estrutura que essa Sabesp ela se colocou. Aqui é hoje como ela está reestruturada, então recentemente, né, com a vinda de uma nova diretoria, praticamente de mercado, a gente repensou totalmente seu modelo de operação, com foco obviamente em clientes, e buscando muito mais que simplesmente oferecer, né, o saneamento, mas olhar para um modelo de economia circular, um modelo mais focado em ESG, e também que permita muito mais a gente avançar de maneira mais rápida nas metas de universalização. Hoje, as empresas de saneamento, elas têm uma meta até 2033, para que seja que 99% dos municípios que elas atendam tenham água tratada e 90% de esgoto tratado. Então é um desafio muito grande no Brasil hoje você conseguir entregar isso nesse prazo, se você não tiver, um nível de eficiência operacional bastante alta. Então a empresa ela se repensou o seu modelo e basicamente eu acho que essa figura ela mostra bem a forma como ela vem para o mercado hoje para um pensar e consiga sobreviver por mais 50 anos. E a estrutura de centros de serviços compartilhados, ela faz parte dessa estratégia. Quando a gente pensou, né, em implementar um modelo de centro de serviços compartilhados dentro da Sabesp, houveram-se várias discussões e ficou-se uma discussão muito grande de qual modelo seria o mais adequado, mais aderente à forma de gestão da Sabesp, da forma de gestão administrativa. Durante muito tempo, a empresa trabalhou de um modelo descentralizado, o qual ela tinha do lado esquerdo, como vocês podem ver, todos esses desafios, né, que qualquer modelo hoje onde você tem regionais, enfrentam. Um nível de padronização baixo, um modelo altamente custoso para sua operacionalização. Naturalmente, você tem um controle muito mais descentralizado, ou seja, a estratégia da companhia ela acaba tendo uma certa dificuldade né, de penetração, porque você acaba dando muita autonomia para as unidades. Você naturalmente acaba trabalhando de maneira onde cria-se silos através de reconhecimento de prioridades locais. A gente tem um falso, né, engano que a gente está atendendo a necessidade dos clientes, mas muitas vezes não sabe quanto está custando. E esse era o modelo que hoje a empresa opera. E havia uma certa resistência, na verdade, de você pensar num modelo centralizado. Por quê? Porque na visão da regional a gente tem aí uma perda de celeridade no atendimento das suas necessidades, a gente tem uma administração muito longe do modelo do que realmente cada negócio atende. Pensando bem da forma como a gente opera hoje, onde são 18 regionais pelo estado de São Paulo, que é um estado muito amplo, muito disperso geograficamente. A gente tem, regionais no litoral, a gente tem no centro do estado, a gente tem no interior e existem, a gente tem na capital. Então existe hoje um modelo bastante, diferenciado e com nuances bastante claras no seu modelo de atendimento, né. E aí quando a gente fala de unidades operacionais, que são as UOS,
né, elas têm um receio muito grande da perda do controle do seu controle administrativo, né, ou seja, ela acaba não tendo, na sua visão, a capacidade de priorizar aquilo que ela precisa. Além de, obviamente, lidar com uma inflexibilidade na sua visão de atendimento às suas necessidades. Por outro lado, quando a gente pensa no modelo centralizado, a gente pensa em padronização, a gente pensa em economia de escala, implementação de suporte de sistemas comuns, como, por exemplo, o caso da Saido, onde a gente hoje está, com eles, com parceiro por diversos anos aí já, e vem colhendo resultados bastante significativos em termos de eficiência de atendimento, para uma parte específica da organização somente, não para toda a companhia. E a gente também tem hoje uma questão bastante forte, de diluição de custos. Então, hoje a gente trabalha muito no mundo de as a service, então se a gente quanto mais a gente contrata, mais a gente consegue diluir custo. Embora a gente tenha uma cultura bastante resistente a essa transformação por ser uma empresa de capital misto, a gente colocou na mesa para eles qual que seria o melhor modelo. E com isso a gente chegou numa solução até, numa proposição que a gente até já vem praticando faz tempo, eu particularmente na minha experiência profissional, que era basicamente pegar o que tinha de melhor no modelo descentralizado e pegar o que tem melhor no modelo centralizado e acrescentar uma visão de integração. A integração ela traz muito mais do que simplesmente você olhar centralização ou descentralização. Ela pensa em sinergia, ela pensa em disseminação de melhores práticas, ela pensa na neutralidade em relação dos negócios, ou seja, menos dispêndio de energia em você ficar negociando, né, recursos. Uma vez que eu consigo trazer todos para uma mesa para discutir, é muito mais tranquilo você conseguir priorizar recursos, priorizar soluções. A gente acaba tendo uma estrutura muito mais chuta, mais simples e muito importante, usando ferramentas de mercado com parceiros adequados, a gente consegue criar polos de excelência. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente. Hoje o mercado, ele, né, o mercado, como um todo, corporativo, não existe mais a possibilidade de a gente trabalhar de maneira solo, né. Quem faz uma jornada sozinho está com certeza fadado a naufragar. Então o que a gente está trazendo hoje também como prática de mercado, eu e mais meu time, que a gente vem trazendo essa mudança de pensar, essa mudança de executar, está muito relacionado a gente trazer parceiros de confiança. A Saido é uma delas que está com a gente aí nesse tempo, inclusive está nos ajudando a pensar essa nova forma de operar, que aí sim, a gente tem muito mais agilidade para focar naquilo que é core e trazendo parceiros que nos inspirem, que nos tragam benchmarking, conversando com os nossos pares de mercado para decidir a melhor forma da gente não somente contratar, mas também implementar e colher frutos. Então eu acho que um grande foco e a grande sacada hoje é mais do que centralizar e descentralizar, é a gente integrar, serviços para compartilhar recursos. E aí eu acho que dessa forma a gente tem uma grande possibilidade de ser bem-sucedido. Então, por isso que até a gente colocou o nome de Serviços Integrados Sabesp, porque o nosso conceito ele do CSC ele está muito mais relacionado a uma integração, onde a gente tem o cliente no core, onde traz para ele ouvir, num conceito muito mais ágil, a gente traz os parceiros para nos contribuir, e a gente integra serviços baseados em cima de processos e ferramentas. Então aqui está um pouquinho do pano do fundo da nossa estratégia de construção do modelo de gestão administrativa que a gente está implementando dentro da Sabesp. Quando a gente pensa em ondas de mudança, a gente obviamente quando olhou o escopo, né, a gente por ser uma empresa aí de 50 anos e basicamente operar de maneira descentralizada há um longo tempo já, nas indas e vindas que a gente fez de discussões e conversas com os clientes internos, a gente focou em cima basicamente do escopo tradicional do que é um centro de serviços compartilhados, focando primeiramente em construir uma área de performance em relação com os clientes internos. Então hoje a gente tem uma estrutura já montada de SLAs, obviamente, acordos de nível de serviço, baseado em cima de muita influência e comunicação com o cliente interno e com ferramenta IESM, ou seja, utilizando uma ferramenta única de um portal de gestão de demanda, que nos permita fazer toda a parte de gestão de serviços de infraestrutura, de service desk, mas também nos facilitando no atendimento de serviços corporativos, que são nada mais do que contas a pagar, que estão relacionados à parte de apuração de impostos e também na parte de recursos humanos, que é folha, benefícios e cadastro de colaboradores. Uma parte relacionada também à parte de telecom e gestão de incidentes. Então, assim, aí você tem um lado da ferramenta de gestão de demanda que está relacionado ao ITSM, Facilities, que está muito relacionado à parte de segurança patrimonial,
mobilidade e serviços gerais. Então, toda vez que você tiver uma demanda, uma necessidade de atendimento, você abre um chamado via essa ferramenta, esse portal. E compras e logística, que são serviços, materiais, parte de gestão de almoxarifado, cadastro de materiais e fiscalização de contratos. Lembrando que, como ainda somos uma empresa de capital misto, a parte de fiscalização de contratos é uma área muito importante, tanto quanto medição as folhas de medição relacionadas muito mais a serviços, que a gente precisa garantir para poder fazer toda a parte de aprovação, né, das pedidos de compra e consequência, o pagamento. Então, o nosso escopo está muito relacionado realmente a serviços de back-office. A gente pensou basicamente em implementar um modelo de construção e integração de serviços de maneira faseada, aonde, a gente, entendendo toda a parte e o modelo operacional da Sabesp focou primeiramente em olhar aquelas atividades que estavam sendo executadas nas áreas corporativas primeiramente, ou seja, o contas a pagar que ficava dentro da tesouraria, o service desk que estava dentro da área de TI, compras que estavam relacionadas a compras que atendiam as outras diretorias, e principalmente uma estrutura já meio que centralizada, administrativa de algumas regionais que já operavam num conceito de CSC bastante iniciante. Dessa forma a gente começou operando, até porque como já eram estruturas já, idealizadas e mais maduras no seu modelo de atendimento aos seus clientes internos, foi o grande pontapé inicial para que a gente pudesse iniciar o projeto. Depois nós iniciamos aí, a partir de setembro, com fases de mês a mês, até agora final de dezembro, trazendo todo o escopo das regionais que ficam na área metropolitana de São Paulo, incluindo folha e pagamento. Então, para você ter uma ideia, em termos de faturamento e atendimento de clientes externos, ela representa 65% de toda a Sabesp hoje. E agora, a partir de janeiro, a gente está entrando numa terceira onda, que basicamente é fazer a integração dos serviços, das regionais que estão localizadas no interior. Até hoje eu não estou nem em São Paulo, estou em Franca, numa reunião de discussão sobre o planejamento de migração de fevereiro. E litoral, que basicamente é a parte de Santos, Caraguatatuba, o litoral sul, norte, e é um pouco do sul do estado de São Paulo, que é relacionado a registro. E a partir da quarta onda, que serão aquelas atividades que a gente chama um pouco de rescaldo, que são atividades um pouco mais não preparadas para migração nesse momento, mas que nós estamos olhando já com olhar à medida que a gente está fazendo toda a parte de discovery, toda a parte de discussão sobre, atividades retidas, para então, com tecnologia, com ferramental, a gente conseguir avançar nessa última migração. A gente chama isso de uma primeira fase de integração, vai ser um escopo aí basicamente de, para vocês terem uma ideia aí, de aproximadamente 300.000 notas para a gente pagar por ano, quase R$ 1 bilhão em compras, 550 pessoas, 12.000 pessoas em folha, eh, bastante complexo a operacionalização, em virtude até pelo nível de despadronização que a gente tem hoje, por conta de ter um histórico de trabalhar de maneira bastante, independente e autônoma cada regional. Como que a gente pensou em implementar essa solução? Antes mesmo de começar a operar, a gente entendeu que a mudança seria o grande pilar de construção desse CSC. Uma empresa vanguarda, uma empresa com 50 anos de história, que muito pautada em inteligência de engenharia, né, e pautada nos seus valores de sucesso, ou seja, no mundo de engenharia, a empresa Sabesp ela é reconhecida em todos os lugares como sendo uma das top 3 no mundo de tecnologia e inteligência de saneamento. Para a gente foi um grande desafio conseguir implementar, entender como é que a gente iria operacionalizar uma centralização, no fundo, de atividades, né, administrativas que a vida toda foi feita nas pontas. Então, primeiramente, o que a gente pensou foi em criar uma coordenação geral através de uma estrutura de transição, aonde eu basicamente tive como uma ideia, até experiência de mercado, trazer profissionais da própria Sabesp que tivessem um pouco do entendimento do landscape de tecnologia, que a gente tivesse especialista em processos já existentes, por mais que eles fossem executados os serviços de forma diferente, mas os processos raiz, eles eram mais ou menos iguais por conta do ECC, que tivesse basicamente 2 profissionais com bastante, perfil de relacionamento, um com foco nas regionais da capital, outro com foco em relacionamento nas capitais no interior, no litoral, e conhecesse de atividades administrativas, um coordenador de transformação de processos e um PMO para me conseguir me ordenar
toda a parte de operacionalização dessa transição, incluindo também, o vislumbre do roadmap de tecnologia e ainda com um pilar, uma área de gestão de mudança, muito focada em garantir a comunicação com as pontas, muito focada em perceber, detratores e promotores, muito focado em formalizar toda esse modelo de transição e a evolução do projeto, para atuar de maneira rápida, para que a gente pudesse integrar. E do outro lado, a gente fez uma proposição para todos os regionais, com o suporte de toda a diretoria e vice-presidência, que a gente pudesse ter aí representantes focais em cada regional, que pudesse ser nada mais do que um agente de mudança dentro dessas estruturas, pensando que se a gente tem aí 12.000 funcionários, a gente pode ter uma média de quase 1.000 pessoas por uma regional, sendo 18 regionais, e que a gente pudesse ter também nessa paralela, parceiros que nos ajudassem, não somente a fazer a parte de mapeamento de processo, que hoje é que uma das nossas alavancas de garantir a uniformização e a padronização da execução a médio prazo, mas que também pudesse nos ajudar como entender o nosso os nossos desafios, colocando um landscape de tecnologia como a Saido está nos auxiliando hoje nessa transformação, principalmente no que diz respeito à gestão de mudança para atendimento a demandas centralizadas no CSC. Para vocês entenderem um pouco o nosso desafio, as regionais elas tinham suas próprias ferramentas de atendimento de gestão de demanda, input de nota fiscal, atendimento de service desk e outros temas que são capazes de ser respondidos numa estrutura pequena. Então, o desafio da gente poder ler isso e propor uma solução integrada, a gente precisa ter um parceiro de confiança, e a Saido ela está contribuindo com a gente nessa leitura também. E isso tudo fez com que a gente pudesse avançar no modelo de integração. Tendo a visão do cliente e atrelado à nossa equipe de transição, aos nossos clientes internos, junto à diretoria, muitos pontos a serem, trazidos como lição aprendida, mas no final a gente entende que o impacto no negócio, que era a nossa principal, preocupação de ter algum tipo de ruptura ou interrupção, ela praticamente não ocorreu. A gente conseguiu com toda a estratégia de fazer essa gestão de mudança, lembrando também que a gente hoje está com aproximadamente 350 pessoas já no CSC. Elas foram migradas de estruturas regionais, ou seja, era um desafio muito grande, está sendo um desafio muito grande para a gente, como fazer com que essas pessoas entendam um modelo mais integrado de serviços, orientação para cliente, enquanto que no passado não muito recente, ou não muito longínquo, na verdade, um passado recente, elas tinham hoje uma coordenação administrativa na sua regional, que fazia de acordo com a sua demanda, com a sua necessidade, não necessariamente da melhor forma, não necessariamente do melhor custo-benefício. Aqui botando um pouquinho daí da nossa jornada de construção, a gente, começou aí a partir do mês de junho, né, nessa mudança toda, a gente começou a visitar todas as unidades. Então, nesse período todo de abril até agora, a gente teve a oportunidade de visitar as 18 unidades, conversamos com mais de 200 líderes, coletamos muitas informações, muitos desafios e entendemos um pouco mais do landscape de tecnologia, que até acabou contribuindo um pouco com a estratégia que a gente está desenhando em parceria com parceiros de diversas frentes, inclusive com a Saido, de como a gente consegue digitalizar de maneira mais rápida possível, os nossos serviços, seja ele por gestão de demanda, seja ele com robotização, seja ele com relação à nossa parte de, gestão de contratos, seja ele com nossa parte de gestão de viagens. Então a gente tem hoje um roadmap de transformação bastante robusto, com respeito à inclusão de tecnologia, que a gente teve muita visibilidade e entendimento de como implementar a partir desse trabalho que a gente fez, conversando com pessoas em todos os cantos do estado. E o grande desafio nosso hoje, basicamente, né, é realmente mexer com essa zona de conforto da turma, né. Então, essa figurinha aqui ela traz bastante, uma leitura bastante, o que representa, né, a nossa jornada. Se a gente olhar um pouco, que se a gente não acertar o alvo no primeiro ano, e isso que a gente trabalha muito com o time, isso não é fracasso. O fracasso é a gente deixar as nossas flechas dentro do nosso balde junto com o nosso arco. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês nessa breve apresentação, o grande desafio nosso hoje, de implementar uma grande mudança dentro de uma estrutura, né, que a gente tem hoje, é a gente realmente desafiar o modelo existente, né, através
né, de provocações, é ter parceiros de confiança, né, estarmos abertos a ouvir parceiros, fazer benchmarking e mais do que tudo trabalhar com pessoas, né, e com o patrocínio de uma administração, de uma alta administração forte, a gente consegue avançar. E é isso pessoal, contando um pouquinho da jornada que a gente está vivendo, a gente ainda está na metade dela, né, acredito que como vocês viram, acho que até maio de março a gente conclui, mas o nosso grande foco hoje realmente essa mudança, né, como eu havia dito no começo e a gente tem um dito aqui dentro que a gente sabia que no passado a gente tinha 2 grandes certezas, que era a morte e o imposto de renda. E hoje a gente tem a mudança também. Então, como a gente lida com ela, né, então esse é o nosso grande desafio, e eu quis trazer para vocês um pouco aqui de como que a Sabesp tem encarado esse momento de transformação. Bernardo, é isso e volto para você. Legal, Max. Muitíssimo obrigado. Acho que mais, além de compartilhar, né, sua experiência, sua visão sobre CSC, acho que trazer o case da Sabesp aqui, acho que foi muito real, muito rico, né, para quem está assistindo aí, ver, quase que assim, ver um pouco de como que as coisas acontecem, né, são estruturadas, como é que se conduz um plano desse na prática, né. Claro que no tempo aqui, por trás disso aqui existe um grande trabalho, né, o tamanho do trabalho, o tamanho do desafio, né? Até agradeço Sim, você que está com a agenda super apertada aí, já está aí, está em outra cidade aí trabalhando e participando aqui do nosso evento. Mas eu acho que queria só reforçar esse ponto, assim, acho que para quem está assistindo, né, essa experiência da Sabesp ela é muito rica. E eu particularmente assim, gostei muito da parte que você traz a sua visão sobre integração, né, sobre serviços integrados. Integração acho que é um pilar importantíssimo de todo o processo de transformação digital. E não só quando a gente está falando de integração entre sistemas, mas a integração entre processos, pessoas, né, áreas. Você trazer, construir uma cultura baseada em integração, acho que ela vai além, né, do desafio que é técnico, só da ferramenta. E acho muito legal vocês terem essa visão já tão madura, né, e estarem conduzindo nessa direção. Eu tenho algumas perguntas aqui, Max, vamos lá. que eu vou ler para a gente. A primeira delas, poxa, você já falou bastante aí sobre gestão de mudança, né? Mas a Flora está perguntando aqui, ela diz assim, aproveitando o tema, a pergunta de US$ 1 milhão. Como lidar com a grande resistência dentro do nosso setor? Justificar mudanças tão estruturantes em um ambiente tão burocrático? Vale a pena estudar o setor privado, levar os números do privado? Se você quiser complementar um pouco mais aí a pergunta, Legal. a resposta da Glória, pergunta dela. boa tarde, tudo bem? De que empresa que é a Glória, Bernardo, só para eu ter noção? É a Flora Fiucci. Flora. Flora, Não sei, Flora. depois se quiser falar aí de A qual Flora empresa que é a Flora, fala ah, aqui. tá, beleza. Acho que a Flora tá para essa Besp até, se eu não estou enganado, mas enfim. Cara, é o seguinte, Flora, eu acho que a gente quando a gente pensa, né, em mudança, a gente precisa basicamente ter 2 mantras, né. A gestão de mudança ela tem o primeiro ponto é você explicar a mudança, né, para quem vai ser objeto da mudança. Você deixar claro que a mudança não é com a pessoa, e sim com os processos, com os serviços. E terceiro, fazer o convite, para a pessoa, para o colaborador fazer parte dessa mudança. Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, toda vez que a gente conversa com os times, né, pensando que a gente tem uma população bastante pouco diversa dentro da Sabesp, uma população que a gente foi muito pautada em cima de concursos, então, realmente a mudança é algo bastante complexo dentro de uma organização que foi pautada sempre num modelo de gestão. E o segundo, eu acho que é você realmente provocar os líderes a eles buscarem realmente o que acontece lá fora. Então, eu tenho pautado muito a minha gestão em cima de propor para os meus diretos e para os meus N-2 tal, que eles precisam ouvir o que está acontecendo lá fora. Cada vez mais, e uma coisa muito interessante, no mundo, eu participei de algumas outras eventos e sempre trazendo o case da Sabesp como mudança, para um olhar de gestão do mundo de capital privado, né? Porque você precisa de inovação, você precisa de integração, você precisa de tecnologia, você precisa ser mais ágil, os recursos em todos os sentidos estão cada vez mais escassos, né? Então, quer dizer, essa velocidade que está sendo empregada hoje, outro dia vi uma coisa bem legal, que a gente tem que tomar cuidado com a diferença entre velocidade e pressa. Então, as pessoas estão com muita pressa e aí empregam velocidade, né? Então, assim, se a gente pode ter velocidade, a gente não pode ter pressa, né?
Então a mudança, ela é muito importante hoje para a gente garantir que a gente empregue velocidade e não pressa, né. Não esquecendo que a gente mexe com pessoas, né, então não tem tecnologia hoje que nos acelere mais do que o nosso tempo também. Então, temos sim que olhar o mundo de capital privado, o mundo do incentivo privado, para que nos inspire, respeitando a nossa cultura, respeitando o nosso modelo de negócio, para que a gente possa ter velocidade, não pressa. Eu acho que é isso. Legal, legal. Inclusive, a própria metodologia ágil, né, ela já traz muito essa discussão, assim, entre cadência e velocidade, né. A cadência, ela é importante, a velocidade talvez ela gere essa pressa aí que você está trazendo, que não é o melhor cenário. Total, total. Eh, Vamos lá, mais uma aqui, essa é do Matheus Strazulas. O Matheus fala, "Olá, aqui no Rio Grande do Sul estamos planejando um CSC e eu faço parte da equipe de planejamento. Gostaria de saber se poderia ter o contato de vocês para obter mais informações da Sabesp". Com certeza, É, com certeza. legal, Você legal. pode compartilhar, sim. Eu falei com alguém do time de lá do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Administração, num evento que eu participei, não sei se foi o Matheus ou não, tem aqui até. Mas pode sim, com certeza, pô, com o maior prazer. Beleza. Matheus, você pode fazer contato com o nosso time comercial, ou então alguém do nosso time que estiver assistindo aí a transmissão, entrar em contato com o Matheus, que aí a gente media essa conversa entre vocês. Próximo aqui é a Vivian Pereira. Ela pergunta: "Quais são as próximas iniciativas planejadas pela Sabesp para continuar melhorando serviços e processos?". Eu acho que, essa primeira fase que a gente está fazendo agora realmente é a integração, então a gente tomou uma decisão bastante, eh baseada em cima, na verdade, em cima dessa descoberta que a gente fez nessas viagens, de que, faria muito mais sentido nesse momento a gente fazer um modelo lift and shift, né. Então a gente está pegando do jeito que está hoje e trazendo para o CSC. E aí, com isso, a gente está harmonizando a forma de operar do escopo dessas regionais, alinhados com o que a gente está criando como se fosse o to be do CSC. Então, o grande desafio nosso agora é realmente harmonizar a execução dos serviços a partir de processos únicos nessas torres que eu compartilhei. Na paralela, a gente tem aqui a ambição de contratar ferramentas de gestão de demanda, a Saido é um dos parceiros proponentes a isso, que a gente vem conversando. A gente tem visão de digitalizar todo o nosso modelo de gestão de viagens e reembolso de despesas, que tem uma oportunidade enorme. A gente tem uma parte toda de fiscalização de contratos, gestão de contratos que tem uma oportunidade muito grande, porque a gente vai ter uma dispersão muito grande geograficamente. Robotização. A Sabesp tem um território muito fértil na área administrativa para a gente inovar, né? Então, ela sempre foi uma de vanguarda no mundo de engenharia, mas no mundo de gestão administrativa, ela tem bastante passos ainda para galgar, para caminhar. Então, no primeiro ano, o nosso foco realmente é transformar esses processos num centro integrado. E num segundo ano, é realmente a gente puxar algumas das atividades que estão nas regionais, que a gente não está prevendo agora, porque elas estão além das regionais, elas estão nos distritos, nas áreas mais longas. Então, é um projeto de 2 a 3 anos aí, e a primeira fase é realmente integrar para depois transformar. Legal. Mais uma perguntinha aqui interessante aqui do Marcos Cardoso. Ele pergunta: "Como estão sendo tratadas as questões de sombreamento das gerências corporativas, pessoas, infraestrutura, materiais e logística em relação ao CSC?". Boa pergunta, Matheus. Como chama É, mesmo ele? Como chama ele? é o Marcos Cardoso. Marcos Cardoso, Pergunta de quem parece que está excelente. passando pela mesma situação, né. Meu, a gente está passando pela mesma situação também. Veja só, o que a gente tem feito, Marcos? A gente tem feito muitas discussões antes de fazer a integração. Pensando que, a gente tem uma característica de trabalhar durante muito tempo de forma descentralizada, naturalmente, a alocação dos recursos que estariam migrando para o CSC, ela acaba tendo um conflito, primeiramente, de atividades retidas.
Então vamos pensar lá uma área de processamento de notas fiscais, você tem lá a Miro, vamos colocar assim, e tem a pré-Miro, que nada mais é do que você colocar os inputs iniciais de uma nota fiscal, de serviços, por exemplo, que não estão de spot, vamos colocar assim, compras de spot. Então assim, então a mesma pessoa fazia as 2 coisas, ela botava todos os dados, e a gente não tem como botar todos os dados, a gente tem que fazer uma segregação. Então isso acaba sendo um sombreamento, uma área cinzenta. E a gente descobriu isso logo no começo do projeto. Então o que que a gente fez? A gente inverteu o jogo, a gente conversou com os superintendentes, os líderes, e fez uma proposição. Veja, a gente vai migrar a forma como está operando hoje, a gente vai discutir, a gente já entendeu que tem pedaço desse escopo aqui que não é nosso, a gente está redesenhando o processo, então a gente vai fazer um trabalho de acompanhamento, de execução durante, sei lá, um período X, até que você tenha a capacidade de transferir essa atividade para alguém do seu time que ficou aí. E aí, quando a gente tiver ok, a gente faz a segregação, o recurso que migrou para o CSC vai fazer atividade de Miro, e você vai ter aí alguém preparado para fazer a pré-Miro. A gente está trabalhando muito nesse formato, isso é um exemplo. O que diz respeito à administração de contrato e gestão de contrato é a mesma coisa. O administrador ele tem atividades que quem faz é um gestor de contrato, que não que basicamente também era meio que junto. Então, essas discussões e essas descobertas, elas já aconteceram no passado, o que a gente está implementando é isso. Passa para a gente aqui o escopo, o recurso, o que ele faz que não vai ser nosso, a gente te ajuda a desenvolver essa capacidade aí dentro de casa, da sua casa, e depois a gente corta o cordão, a gente mexe com uma coisa muito importante, perfil de acesso ao SAP, tá sendo segregado, nas regionais o perfil era muito amplo, então isso tem uma questão de segregação de função, de SOCs, tudo tal, a gente está separando isso também, para garantir que quem faz agora, o cara que não, que o profissional que fazia o pagamento na ponta, ele vai perder o acesso, porque quem vai fazer o pagamento é somente o CSC. Então a gente está criando novos perfis de acesso ao SAP. Isso é um baita de um desafio para quem está implementando também uma construção de um CSC. E é muito importante ter um parceiro que nos oriente com relação a isso, no mapeamento de atividades, como é que a gente faz, tal. Até inclusive numa gestão de demanda, uma ferramenta de IT, SM, isso é muito importante também, a segregação, né? De workflows de aprovação, tudo e tal. Então, tenho certeza que a Saido consegue auxiliar nisso também, com histórico e conhecimento. Então, a gente está nessa fase, né, de mapear sombreamento e trabalhar em parceria. Eu acho que muito importante a questão da colaboração entre e o conceito de sucesso versus satisfação. Eh, Quando você presta serviço, é muito importante você deixar claro a expectativa para o teu cliente interno que existe uma diferença entre satisfação e sucesso. Satisfação você faz tudo o que ele quer e nem pergunta. E o sucesso você não, você está olhando pelo melhor por ele. Então a gente também precisa dizer não para o cliente num viés de sucesso. Né? Olha, eu não vou fazer o que você está pedindo porque não é o melhor que você precisa. Entenda que eu estou olhando o teu sucesso e não tua satisfação. Então a gente está muito nessa onda agora, obviamente que não é um mundo, não é fácil, existem muitos embates, muita negociação, muita influência, né, e construção coletiva. Então, mas muita boa pergunta. A gente tem gastado muito tempo com isso nesse momento. Legal, Max. Vou fazer uma última perguntinha aqui. Sei que você está com o tempo apertado aí hoje, para a gente Vamos lá. não delongar demais. Que é uma pergunta da Naira. Ela falou: Olá, Max. Como você vê a evolução do CSC e sua importância para a Sabesp nos próximos anos? Eu vejo, bom, a evolução do CSC é dentro da Sabesp ou é mercado como um todo? Só esclarece aí, por favor. Enquanto que ela Eu, vê isso, eu acho que ela quis dizer dentro da Sabesp. tá. Eu vejo como assim, para mim pessoalmente, até se eu pude ver ali um pouco da minha jornada, eu vim muito mais pelo desafio, né? Assumi um desafio muito legal, porque você ter a oportunidade de entrar numa indústria de utilities, né, de saneamento, e construir um centro de serviços compartilhados é algo fascinante, pelo seu propósito. Então eu vim muito pelo propósito, né. Água, saneamento, água é vida, né, então isso me encantou muito, né. Em termos de evolução, a gente depende muito, obviamente, do patrocínio da organização. E nesse momento agora, para esse momento que está vivendo, ele é a prioridade da organização, de a gente conseguir realmente implantar um modelo de gestão administrativa integrado, né. Aí quando a gente fala de, futuro,
né. Eu acho que essa é a pergunta, né? Perguntou primeiro evolução, qual que foi o segundo pedaço? Desculpa. Só para não Isso, deixa eu repetir a pergunta aqui. tá, A repete. pergunta é assim: como você vê a evolução do CSC e sua importância para a Ah, tá. Sabesp nos próximos Ah, tá anos? bom. Então a evolução. A evolução, assim, então a gente tem um patrocínio, né, sou muito otimista em relação do sucesso desse projeto, tem andado muito bem. Aí está evoluindo muito bem nesse momento, apesar que a gente estamos com 70% da primeira fase implementada. A gente está indo agora, por exemplo, para a implementação dos postos avançados. Então, a gente não vai ter somente uma estrutura em São Paulo, a gente vai ter em 4 regionais, estruturas porque por atender realmente o cliente. Então, a gente vai ter uma no litoral, vamos ter uma no centro do estado, vamos ter uma aqui em Franca, que está muito extremo o estado, aí do lado, aí, o pessoal fala tudo mineiro aqui, uai, né, aqui em Franca. E a gente vai ter uma em Lins, ali no lado direito, próximo de Presidente Prudente. Então a gente vê com bastante óleo, bastante positivo essa fase de implementação, né. E o futuro dele, para a companhia, ele é chave. Chave, como eu havia comentado no começo, para você manter uma organização de capital misto, né, que seja competitiva com o capital privado, você precisa realmente avançar alguns passos, né, no que diz respeito a ser mais digital, que diz respeito a ser mais eficiente, a ser mais inovador, a ser mais desburocratizado e a ter capacidade humana, né? A gente conseguir ter pessoas capacitadas, mais diversas. Eu acho que a diversidade é um ponto muito importante dentro de qualquer CSC, seja ele de qualquer tipo de natureza de indústria. Se você criar uma segurança psicológica para as pessoas, você engajar elas, né? Você fazer com que elas se sintam ter o senso de pertencimento é importantíssimo para que a gente consiga avançar. Então, o trabalho que a gente tem feito, ele tem focado muito nesse pedaço de gestão de mudança e se a gente não tiver um CSC rodando no nível de maturidade 2, 3, né, seguramente a gente vai contribuir com o grande objetivo da companhia, que primeiro é cliente, que é a satisfação do nosso cliente, que é aquele que tem água na torneira. O segundo é a gente atingir as metas contratuais de cada prefeitura. Então, hoje são metas que a gente precisa de investimento, de universalização. E terceiro, metas de rentabilidade, né, de eficiência operacional. A empresa ela tem que continuar gerando caixa para garantir os investimentos para a gente poder avançar numa jornada de universalização de infraestrutura, que é muito investimento, né? Uma empresa que de 25 bilhões de reais por ano precisa investir 25 bilhões, 6 bilhões por ano para poder garantir um mínimo de infraestrutura para atingir suas metas contratuais. Então, são essas três: cliente, eficiência, universalização e eficiência operacional. E o CSL é pilar disso. Beleza, legal, Max. Bom, eu acho que hoje a gente encerra por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, né? Foi um prazer enorme aqui estar com você hoje, tá? Espero fazer parte aí, né, nosso, enquanto Sidle, né, desse sucesso do CSC da Sabesp, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí pelo trabalho que a gente vê que Obrigado. vocês estão fazendo e vamos compartilhar essa jornada juntos aí. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Saido. Obrigado aí pela oportunidade. Espero que tenha sido bastante rico esse bate-papo. Me coloco à disposição. Meu LinkedIn é Max Carneiro, então tá minha conexão lá. Bernardo pode compartilhar também com quem tiver interesse de conhecer um pouco mais do nosso projeto. E estou à disposição. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e um forte abraço a todos. Legal, obrigado, Max. Um abraço, obrigado a todos que assistiram a gente aí e vamos ficando por aqui. Até mais. É isso aí, gente. Vocês gostaram? Max, agradecemos pela participação e pela experiência compartilhada. Obrigado também você que nos acompanhou até aqui. Fique por dentro de mais conteúdos exclusivos da Sidle. Nos siga em nossas redes sociais e verifique nossa página de eventos futuros. Você pode encontrar todos os detalhes aqui na descrição. Até a próxima!